Muito boa tarde, cidade de Manaus. Muito boa tarde, Amazonas. Estamos nesta quinta-feira, 21 de julho de 2016. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos. Tá tudo bem com você? Bom apetite, chegou na hora do almoço e agora o senhor vai ficar conosco. A senhora está convidada para acompanhar o programa de hoje. Entre as novidades, nós vamos mostrar um caso principalmente de alerta. Eu me refiro a um caso revoltante de uma doméstica que cometeu um crime contra uma criança de apenas 8 anos de idade. Não tenho mais vida, eu não durmo mais. Eu durmo 2 horas por dia, eu perdi 20 quilos. A minha vida acabou. Nós vamos conversar também com o Dr. Marcos Salum, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, que vai ser mais um parceiro do nosso programa Exija Seus Direitos. Essas e outras novidades você confere no programa que começa agora. Muito boa tarde. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar então o nosso quadro, que é um absoluto sucesso nesses 20 anos de trajetória do programa Exija Seus Direitos, aqui pela Band Amazonas. Nós vamos comentar hoje, contar para você a história da dona Nazaré, que sonha reencontrar a sua tia, com quem não tem contato há mais de 30 anos. Nazaré Jucimar é natural de Humaitá, lá na região sul do Amazonas. Ela está à procura da tia dela, a dona Terezinha Toscano do Nascimento, com quem não mantém contato nesse período que já lhe falei, há 3 décadas. Toda a família morava lá em Humaitá. E elas moravam em um vilarejo chamado Três Casas. A sua tia, a dona Terezinha, veio para Manaus e nunca mais deu nenhuma notícia para a família. A mãe da dona Nazaré, a dona Francisca Toscana do Nascimento, já é idosa e mora em Humaitá. E a filha, Nazaré, deseja reencontrar a sua tia, dona Terezinha, para poder resgatar esse laço familiar e, com certeza absoluta, promover essa alegria para a mãe dela. Confira os detalhes na reportagem de Valesca Martins. A dona Nazaré Jucimar é do município de Humaitá. Na verdade, toda a família é de lá, né? A senhora disse que morava em um vilarejo de Humaitá. Isso, é 3 casas. 3 casas, a gente morava lá. Morávamos todos lá. E... A sua mãe, suas tias. Isso, todos morávamos lá. Só que essa minha tia que eu tô procurando, a tia Terezinha, a minha mãe fala que ela veio para Manaus com 16 anos, né? Ela morava na casa de um médico. E aqui em Manaus ela casou, só que um tempo, já tá mais de 30 anos eu perdi contato com ela, né? E eu tô tentando encontrar ela. A senhora sabe se ela teve filhos? Teve uma menina. A última vez que ela falou com a minha mãe, ela disse que ela tinha casado e teve uma menina. A senhora me disse que uma filha especial, né? Isso, uma filha especial. E ela chegou a escrever uma carta para sua mãe? Escreveu. Ela escreveu uma carta para minha mãe e de lá nunca mais. Não escreveu mais. Eu não sei se ela perdeu o endereço, não sei o que aconteceu. Eu só sei que faz 30 anos, porque eu casei, a minha filha mais velha tem 30 anos já. É o tempo que vocês perderam o contato. Isso, é o tempo que a gente perdeu o contato. E a senhora tem muita vontade de encontrar essa tia? Muita vontade de encontrar ela, com certeza. Eu tenho muita vontade de encontrar ela. Quando eu estive com a minha irmã lá em Humaitá, né? O nome da minha irmã é Aureci, mas chamo pra ela Lelé. É a minha irmã mais velha. Aí a gente tava comentando, eu e ela. Ela falou, mano, eu tinha aqui o endereço da titia, só que... Ela disse, a Ana pegou, que é outra minha irmã, né? A Ana pegou e levou pra Porto Velho. E aí ela falou que ela perdeu. E aí a gente ficou assim, como adquirir contato, né? Aqui em Manaus a senhora não tem parentes? Tenho, mas tipo assim, os parentes que eu tenho, eu não tenho contato com eles, entendeu? E eles também não têm contato? Também não tem contato comigo, não. Não tem contato com essa tia ou a senhora nunca... Não tem contato com ele. Está em busca de notícias da dona Terezinha Toscano do Nascimento. Ela que é irmã da dona Francisca Toscano do Nascimento, que é lá do município de Humaitá. Ela que também morava em Três Casas, né? Isso. Hoje ela deve ter mais ou menos quantos anos? Olha,
Eu creio que uns 60 e pouco, eu acho. Eu acho, assim. Porque a minha mãe tem 83, né? A minha mãe é de 1932. Ela vai fazer 84 anos. Aí eu acho que ela deve ter uns 60 e pouco. Então, se você aí de casa conhece a dona Terezinha Toscano do Nascimento, ou quem sabe até a dona Terezinha está assistindo o programa, fale com ela, quem sabe ela está assistindo. Tia, eu quero dizer que eu quero encontrar a senhora muito, eu tô com muita saudade. E quero levar a senhora lá com a mamãe, né? A minha mãe ela já tá um pouco doente, mas eu tenho certeza que ela vai ficar alegre quando ver a senhora. E nós também vamos ficar muito alegres em encontrar a senhora. Por favor, entre em contato comigo. Desejo encontrar a senhora. Eu tô com muita saudade mesmo. Então, se você aí de casa conhece a dona Terezinha Toscano do Nascimento, entre em contato com a produção do nosso programa, que vai ser um prazer enorme fazer esse reencontro. Tá aí o pedido de uma sobrinha que está também representando a mãe para promover esse reencontro. Nossa produção já está tentando promover esse reencontro e a gente fica aqui na torcida para que a dona Terezinha faça contato com a sua família. Em 30 anos, imagine a distância, imagine como estão as pessoas, os novos membros dessa família. E é claro que a nossa produção, com esse quadro, com absoluta certeza, é um sucesso, porque é uma utilidade pública, que é o quadro Procura-se, aqui do seu programa, Exige Seus Direitos. Mais de 300 pessoas já conseguiram reatar os seus laços familiares. Nesse momento, vamos a um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta com mais notícias para você. Não sai daí. Opa, estamos aqui de volta com mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos nesta quinta-feira e dessa vez estamos muito honrados porque estamos recebendo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas, Dr. Marco Salum. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Marco. Muito obrigado, boa tarde a todos. Então, em primeira mão, eu queria agradecer também o convite desse programa muito reconhecido. O nome dele já assim, é uma parceria que tem que dar certo com a OAB, esse nome que a gente carrega no peito para a população que exija seus direitos. Cada um seja um fiscal da Constituição e das leis para que nos auxilie nessa luta diária. Doutor Marcos, o senhor comentou conosco na nossa conversa prévia que hoje existe a ação coletiva, ou seja, claro, existe isso desde que o direito foi instituído. Mas eu queria que o senhor comentasse, principalmente as pessoas que estão em casa, que, por exemplo, estão com um problema no bairro. Energia, por exemplo, a falta de energia ou, de repente, a falta de água. Como que a OAB pode auxiliar essas entidades que estão em casa? Na verdade, o que a gente quer é isso, essa proximidade. Muitas vezes a população acha que a OAB é uma instituição que vai defender só a questão da advocacia, e não é. A gente quer realmente que a população chegue, apresente as demandas para a OAB. Então, nós estamos lá preparados e pedindo para que toda a população apresente os seus problemas, que a gente sabe como resolver, a gente vai auxiliar em toda essa situação. Eu saliento aqui e faço questão, assim, com muito orgulho, de dizer que nós somos aqui o único estado em que os órgãos de defesa do consumidor, de várias instituições, aqui eu cito as defensorias, o Ministério Público, os PROCONs, nós estamos assim, é o único estado em que nós temos essa união de forças e a gente atua junto, que isso surte um efeito surpreendente. Então, todo mundo, toda a população que tem o seu problema e esteja encontrando dificuldade, a OAB está de portas abertas, seja ele qual for, seja consumerista, seja um problema de meio ambiente, seja essa questão de águas que você falou há pouco que tem muita reclamação sobre vazamento e desperdício de água. Então a OAB está de portas abertas. Nós até pedimos, porque nós temos um problema muito grande, que é a falta de número de reclamações formais. A gente recebe muita reclamação por telefone e isso, infelizmente, prejudica as nossas demandas. Então a gente tem que, por isso que a gente se associa aos demais órgãos de defesa para intentar essas ações coletivas. Então as ações coletivas, elas são voltadas sempre que você perceber que o seu direito está sendo lesado, tanto individualmente como coletivamente, busque informações e a OAB está lá na nossa sede para isso. Conte conosco. Eu acho que cada vez que você percebe
que algo está fugindo da normalidade, já tem um alerta de alguma infração, de alguma ilegalidade. Então, busque informação na OAB, a OAB está de portas abertas. Nós temos casos muito comuns, doutor Marco Salum, que é da OAB, da presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que as pessoas cometem mais absurdos por conta contra o consumidor. Você quer um exemplo? Escola particular. Doutor, cite um exemplo para a gente de ações coletivas nesse sentido. Acontece muito de abusos. Nós temos recebido algumas reclamações sobre a não entrega de documentos, a não permissão de entrada nas escolas dos alunos que estejam inadimplentes, a não entrega de documentos para transferência, inclusive, dos alunos que estão inadimplentes, a proibição de fazer provas, de fazer trabalhos, isso tudo é ilegal. Não, existem meios, aliás, isso estava virando rotina, ainda bem que isso já parece que as autoridades já estão se alertando quanto a isso. Estava virando rotina assim, a questão da justiça com as próprias mãos. Todo tipo de cobrança. Existe um rito processual, existe a justiça para isso, né? Ou seja, para quem está em casa entender melhor, não podem sair tomando iniciativas por conta própria. Você que é dono de uma escola particular, por exemplo. É isso, doutor? É exatamente isso. Toda cobrança, existe um meio próprio de ser realizada. Toda execução de alguma dívida, existe um meio próprio. Esse meio é a justiça. Ninguém pode suprimir algum aluno, até que isso é um constrangimento, né, de fazer prova, ou então de entregar os documentos dele para que ele seja transferido para outra escola. Isso não, mesmo estando inadimplente, o dono da escola tem que proceder a esse expediente. Não pode ficar com nada e nem proibir o aluno de fazer prova. Existe a cobrança. Ele que entre com uma ação de cobrança contra o pai, o responsável, para que tenha o seu direito também de receber por aquilo que prestou, mas na via correta. Doutor Marco Salum, então, explique para a gente, assim, até mesmo pela questão da utilidade pública da OAB. Vocês estão aqui justamente para aproximar da população, estamos aqui graças à audiência maravilhosa que esse programa tem. Então, comente conosco, então, quais são as principais causas que as pessoas têm direito e não estão procurando os órgãos públicos para exigi-los? Olha, eu assim, para numerar, por exemplo, é claro, na área consumerista, que eu estou na presidência da comissão, é claro que a gente sabe quem são os campeões. Os campeões é a Manaus Ambiental, energia, o transporte público, comunicações, então esses são os campeões. Mas eu não quero, assim, para numerar, eu não fico muito confortável. Eu quero, assim, a intenção da OAB é demonstrar, da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Estado do Amazonas, é demonstrar que nós estamos realmente de portas abertas. Nós temos mais de 40 comissões, então são diversos temas. Nós realizamos atendimentos na OAB, só que assim, precisa que haja uma ligação, ou então que marquem um horário, porque a nossa sede lá, realmente a estrutura é limitada. Mas a OAB está meio ambiente, causas de direito médico, pessoa com deficiência. Nós temos uma comissão da pessoa com deficiência, na pessoa da doutora Nancy Segadilha, que faz um trabalho sensacional. Não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver a questão da multa moral que foi aplicada lá no centro da cidade. Então, isso são atividades que nos enchem de orgulho lá na nossa sede, a nossa secção. Então, todas as comissões, eu creio que todos os temas estejam abraçados pela OAB. Basta a população realmente nos procurar. Lembrando a você que tem casos, por exemplo, cometidos a um irmão, um primo, uma tia, por exemplo, está sofrendo problema com operadora de telefonia celular, por exemplo, os mais diferentes assuntos. A OAB também participa de uma caravana da cidadania. Doutor Marco, finalize a sua participação, por gentileza. Comente como é que as pessoas podem ter acesso, que tipo de órgãos estão envolvidos na caravana. Nós temos várias parcerias. E são mensais? Mensais. Uma vez por mês a gente sempre recebe, nós temos alguns convites. Todo mês a gente recebe esse tipo de convite para participar das associações de bairros. Eles apresentam lá as situações. Temos parcerias com a Justiça Itinerante, nós temos parcerias com outras comissões da OAB que prestam esse serviço, aí já abrange outros temas além do consumidor também. Então a gente chega nos bairros e presta um serviço voluntário, mas com muito carinho e muita responsabilidade. Então a gente recebe esses convites na OAB através de um ofício formal assinado pela associação do bairro, e a gente já se organiza para saber quem é que a gente vai levar. A gente entra em contato com os nossos parceiros mais frequentes e com muito prazer nós vamos lá.
Então, muito obrigado pela sua participação, doutor Marco Salum. A nossa produção colocou, inclusive, os contatos aí. Nós temos um e-mail, doutor Marco, você pode comentar conosco? Já está no seu vídeo aí, mas o doutor Marco pode comentar? O nosso e-mail é esse que está no ar, é consumidor@oabam.org.br. E tem o telefone, né? Tem o telefone fixo? O telefone é o 236-6161. 3236-6161? Esse. Muito obrigado pela parceria, seja muito bem-vindo ao Exerça Seus Direitos. Nós que agradecemos. Estamos aqui de portas abertas, porque afinal de contas, estamos aqui com um interesse único. Contem conosco, contem com a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, doutor Marco Salum. Muito obrigado, então, pela sua participação. Então, está aí mais uma utilidade pública a seu serviço. E é claro que a gente não poderia deixar de entrevistar o presidente da Comissão dos Direitos ao Consumidor, que está presente aqui conosco. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para a senhora que é mãe, para o senhor que é pai, para o senhor que é avô, avó, tio. Porque nós vamos tocar num assunto agora que acontece no silêncio de nossas casas. Principalmente o pai que passa o dia inteiro trabalhando, a mãe que passa o dia inteiro fora, e os seus filhos, que são as pessoas mais importantes do mundo, sofrem por conta de serem criados, muitas vezes serem criados porque passam a maior quantidade de tempo possível com a pessoa que você contrata para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos. Chegou aqui uma denúncia muito grave de um crime cometido contra uma criança de apenas 8 anos de idade. Eu falei 8 anos de idade. Um crime revoltante que destruiu psicologicamente a vida da família. Essa família está sem chão e serve de um alerta para que você tenha muito cuidado com quem você contrata para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família. A reportagem é de Valesca Martins. Muito cuidado ao colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa, principalmente se essa pessoa vai conviver com a sua família e com os seus filhos. A história que eu vou contar agora choca pela forma com que foi conduzida. A pessoa entrou como uma empregada doméstica, ganhou a confiança da família e acabou fazendo agressões estarrecedoras a uma criança de apenas 8 anos. A mãe a gente vai preservar para que a criança não seja identificada, mas ela vai contar com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu desde o dia que essa moça entrou na casa dela pela primeira vez. Como é que foi que ela entrou na sua casa? Pelo fato do meu pai estar doente, eu estava precisando de uma pessoa que cuidasse da minha casa. Aí acabei por contratar por indicação de um vizinho. E eu só fiz uma vaga entrevista e ela estava nos padrões, assim, que podia ficar. E você me disse que nessa ocasião a casa tinha uma grande movimentação de pessoas, né? Sim, tinham 3 cuidadoras, mas todas voltadas ao meu pai. E eu precisava de uma pessoa que ficasse com a minha casa, cuidasse da comida, da roupa. Como que ela era profissionalmente? Perfeita. Ela conquistou totalmente a minha confiança. Ela fazia tudo que eu gostava. E vocês pasmem com o que eu vou contar agora, porque além dela passar do horário, dela fazer todo o serviço profissional de forma perfeita e conquistar os patrões, ela também cuidava das crianças, cuidava da casa, mas ela tinha muito zelo com tudo. E você me disse que ela chegou ao ponto de te chamar de mãe, né? Sim, quando eu chegava de viagem, ela botava cartazes em casa, corações, dizendo: mãe, eu te amo, mãe, tu és a minha mãe de Manaus, eu vou te agradecer o resto da minha vida por tudo, eu quero ser que nem a senhora é o meu exemplo de vida aqui em Manaus, muito obrigada, eu nunca quero sair da sua casa. Era essa forma que ela me tratava. Até que um dia sua mãe começou a desconfiar porque começou a sumir peças da sua mãe, sapatos,
sapato, roupa, né? Sim, meu marido e minha mãe começaram a desconfiar que estavam sumindo coisas. Ele sempre me falava, tá acontecendo alguma coisa errada. Só que até então eu achava que porque ela usava o tablet, o celular dos meus filhos e ele não gostava. Uma coisa bem simples chamou a atenção e abriu os olhos dessa mãe. Ao tentar utilizar um perfume, pegar um vidro de perfume e colocar, ela descobriu que no vidro de perfume não havia realmente o perfume, havia água. Foi exatamente aí que a ficha começou a cair, né? Sim. Quando eu passei o perfume, eu senti só água. Aí eu achei estranho, peguei, acendi a luz do closet e vi todos os meus perfumes estavam só água. Ela tirava o perfume do frasco e colocava água. Eu liguei de imediato pro meu marido, perguntando, ele falou assim, eu não sou louco. Aí eu cheguei a indagar ela e ela disse que era culpa do meu marido, que eu tinha mais era que abrir o olho. Então, horas depois, você teve uma ideia de ir à casa dela. E como ela mora em um apartamento, você conseguiu que uma pessoa conversasse com ela. E quando você entrou no apartamento, o que você encontrou lá? E eu encontrei várias coisas de cristais, inox, porcelanas, só que pra mim até então... Suas? Minhas. Pra mim até então aquilo era normal. Ela estava com uma faca por detrás dela, que eu não tinha percebido. E quando meu marido entrou, ela deixou a faca em cima da mesa e disse, não, eu não vou fazer nada. Como eu estava lá, ela se trancou no quarto e a discipuladora dela viu ela jogando as coisas pela janela do apartamento. E disse que tinha coisas na garagem, que era pra gente procurar. E você teve uma ideia, você me disse que do nada você teve uma ideia de mandar o seu esposo levantar o colchão. Quando levantou, o que você encontrou lá? Sim, do nada o meu coração começou a pedir, levanta o colchão, eu quero verificar o que tem debaixo desse colchão. Quando ele levanta o colchão dela, a cama box, eu vi umas 5 calcinhas da minha filha, todas com corrimento e muitas camisinhas. Sim, eu fiquei em choque. Eu comecei a gritar e eu já não consegui mais enxergar nada. Já saí da casa dela chorando, já não fazendo mais questão de nada. Foi aí que você resolveu procurar a polícia? Sim, aí procurei, fiz uma queixa não criminal, porque eu não queria prejudicá-la, porque eu pensava assim, eu não quero prejudicar, eu quero apenas que você ela... desconfiava, mesmo assim você não desconfiava de nada com a sua filha? Não desconfiar de nada da minha filha, nada. Aí fica realmente um alerta para você ir de casa, para você conversar com seu filho e ganhar a confiança das crianças. À noite, em casa, na hora de dormir, a garotinha esperou o irmão dormir e foi dormir com a mãe. E ela chamou a mãe para conversar. Nessa conversa, veio realmente o relato chocante, né? Sim. Aí foi a parte assim, mais dolorida, que eu não consigo nem me expressar direito. Ela disse, mãe, eu posso conversar contigo? Aí eu disse, claro, filha, tu promete para mim que a capeta não volta mais para casa? Aí eu disse, eu prometo que a capeta não volta mais para casa. O que tu tem para me contar? Fala, filha. E ela disse, desde o dia que ela foi na casa dela, né, que o pai ficou sabendo, ela quis obrigar minha filha a chupar os seios dela. Ela dançava sem roupa para sua filha? Dançava sem roupa para minha filha. E nos últimos tempos, aí ela começou a introduzir o dedo na minha filha, a chupar as partes genitais e ela mordeu a parte genital do lado esquerdo da minha filha. Ela dilacerou, ela tirou um pedaço, ela mutilou um pedaço. Foi exatamente aí que vocês decidiram procurar a polícia? Foi. No dia 27 de janeiro, eu fiquei sabendo disso meia-noite. Quando foi 6 horas da manhã, eu estava já na polícia dando a queixa, fazendo a queixa. E no exame de corpo de delito foi constatado realmente a mutilação? Sim, no exame de corpo de delito foi constatado a lesão, foi constatado até a perda do ímã, foi constatado até doenças, e eu procurei médicos, tive que fazer tratamento e tudo. E hoje eu vejo essa bandida em prisão domiciliar e eu presa dentro de um apartamento. A gente escuta esse relato chocante e acompanha realmente a família, que hoje está totalmente abalada, né? Hoje vocês precisam de ajuda psicológica. Minha filha faz 2 vezes por semana tratamento psicológico. Eu estou sendo acompanhada por um psiquiatra e um psicólogo,
porque eu não tenho mais vida, eu não durmo mais. Eu durmo 2 horas por dia, eu perdi 20 quilos. A minha vida acabou. Não tem mais sentido viver, ainda mais sabendo que hoje ela está curtindo em casa a gravidez dela como se nada tivesse feito, e a minha filha, que passou por tudo isso, vítima, não teve justiça. Qual é o nome dessa mulher? Lidiane Barbosa da Silva. É o nome da ré, né? Ela é do Pará. A idade dela? Ela tem 22 anos. 22 anos. Ela foi presa e hoje ela conquistou uma prisão domiciliar. Isso, eu endoidei, e ela conseguiu a preventiva dela. Ela foi presa, ela estava presa no dia 13 de agora, semana passada. O defensor público, Arthur, acredita piamente na inocência dessa bandida, vendo os laudos do SAVES e do IML, onde a minha filha foi mutilada. E ele acredita nessa psicopata, porque está defendendo com unhas e dentes e acredita em tudo que ela está falando. Hoje, o que poderia amenizar a tua dor? Era realmente vê-la atrás das grades? É o mínimo que uma mãe poderia pedir. É a justiça, é o mínimo. É o mínimo que eu queria que ela... Eu não desejo mal, eu não desejo a morte, eu não desejo que ela perca o filho, eu não desejo nem que o filho dela passe pelo que a minha filha passou. Mas eu quero a justiça. Eu preciso da justiça porque eu preciso dormir, eu preciso voltar a ter vida com a minha família. Acabou a minha família está totalmente desestruturada. A gente não vai em shopping, a gente não vai em aniversário, a gente não faz mais nada, a gente só fica trancada dentro do condomínio. Acabou. Dano psicológico é algo assim de uma grandeza extraordinária. É um trauma que vai ficar pro resto da vida, que essa criança vai ter que passar por vários tratamentos psicológicos, terapia familiar, para que essa família dê suporte para essa criança, porque é um dano irreversível. Você que tem filhos, você que não tem filhos, você tem uma obrigação com esses seres, com essas crianças que não pedem para vir ao mundo. E vêm, e são de sua responsabilidade. Eu me refiro ao direito universal de proteção das crianças e dos adolescentes. Uma ideia do que vai a maldade humana, até onde vai o ser humano, de uma pessoa dócil que entra na sua casa, que recebe, que ganha a sua confiança e naturalmente cuida do seu maior patrimônio, que não tem preço, que é te ajudar na educação dos teus filhos. Nós confiamos na justiça. Esse programa tem um compromisso com a justiça, porque dá vez e voz a quem está em casa, para exigir os seus direitos de consumidor. Mas a gente não pode fechar os olhos para os direitos do ser humano. Esperamos muito voltar aqui nesse programa para comentar coisas positivas, exemplos que engrandecem a alma e que a nossa sociedade possa simplesmente se ver protegida nos seus direitos essenciais. E aí eu me refiro a todo direito que nossas crianças merecem ter. Um caso chocante, onde hoje a família está presa. A mãe já perdeu 20 quilos. E sendo amparada por psiquiatra, psicólogo, e uma criança de 8 anos de idade foi submetida a uma ação silenciosa de um crime de aliciamento. Realmente é revoltante,
Mas esse programa não pode se furtar e sempre vai estar aqui posicionado para que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos. E o que nós vimos nessa reportagem da Valesca Martins é justamente isso. Uma família clamando por justiça. Gente, nesse momento, nós estamos muito honrados de receber no nosso programa uma figura que presta um serviço maravilhoso para a população. E eu estou honrado em anunciar aqui comigo, no estúdio da Band Amazonas, o cantor Célio Costa. Célio, seja bem-vindo a esse programa. Obrigado, meu irmão. E até mesmo para tentar amenizar, né, um pouquinho essa situação que a gente acabou do dia a dia das pessoas. De assistir aqui, cara, nossa matéria. Seja bem-vindo, meu irmão. Você que é um instrumento de Deus, mostre o seu talento um pouquinho pra gente. De que Deus abençoe essa família muito. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Célio Costa, que Deus te abençoe, meu amigo. Meu querido Meike Farias. Honrado com sua presença aqui no nosso programa Exige Seus Direitos. Obrigado, cara, obrigado. Célio, eu queria que você comentasse conosco, o nosso público. Fala um pouquinho dessa agenda, que tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa. E agora, sábado, dia 23, vamos estar lá na Arena Amadeu Teixeira, show do Padre Fábio de Mello. E eu estarei lá fazendo essa apresentação, cantando algumas músicas. Vamos juntos lá, já fica o convite para você. Vamos juntos participar disso aí. Eu tive a honra e a felicidade de apresentar você. Você é natural de onde, Célio? Eu sou de Minas Capuru, né? Minas Capuru, gente. Sou de Manacapuru. Como chama a comunidade? Manacapuru mesmo, lá, mas eu morei um bom tempo no Lago do Pesqueiro. Lago do Pesqueiro, atenção. Tá falando com o nosso público da Band Amazonas. Manda um abraço então para todo mundo, os teus vizinhos. Eu era de Manacapuru, né? Pessoal do Lago do Pesqueiro. Pô, obrigado, cara, valeu, tá vendo? Tá pensando aqui, né? Caboclo. Tá certo, Célio Costa, nosso cantor maravilhoso. Fica aqui no estúdio comigo. E é nesse clima que eu passo agora, eu vou pedir aqui, eu vou invadir a tua câmera, eu vou ficar aqui do teu lado, Célio Costa, cheguei. Porque eu me despeço nesse momento, esse programa Exige Seus Direitos, nessa quinta-feira, e o Célio tem um encontro conosco nesse sábado, então dia 23, né, Célio? 23 na Arena Amadeu Teixeira, vamos juntos. Que Deus te abençoe grandiosamente. Gente, beijo no coração de todos, amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia, aqui na Band Amazonas, com Célio Costa. Vamos juntos, um abraço, gente, qualquer coisa, precisou... Liga aí, 98409-1511. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar